Oi, gente, eu sou o Pedro, estamos aqui para mais um vídeo de Pedro, né? Finalmente, aí, né? Depois de um tempinho sem vídeos, sobre o que eu li nos últimos meses, então, né? Como é sobre o que eu li, tem que ler, né? Por isso que demora. Mas sobre o que eu li aí nos últimos 4 para 5 meses, se eu não me engano, esse vídeo é do começo de novembro, mais ou menos, até agora do meio pro final de março. Mas tem mais relações, bora lá. Então, vamos começar aqui. Esse livro eu já falei um pouquinho no último vídeo, mas eu ainda estava lendo, né? Mas eu terminei lá em novembro. Mas Pale of Fire do Nabokov. Do Nabokov eu já tinha lido Lolita, esse aqui foi meu segundo livro dele. Provavelmente vou ler mais, né? Talvez Ada ou Ardors, ou Pinin, são os dois que eu tô tendendo aí de próximo, mas próximo assim, bem futuro. Mas falando de Pale of Fire. Gostei, é bom, não me tocou, mas eu gostei. Ele é, acho que acima de tudo, um experimento. Ele tem né, um coração, talvez, né, especialmente no personagem do Kimbot, as desilusões dele e tal, com o espelhamento com Shade, enfim, todas as coisas com grados, amo grados, se é que ele existe. Mas o que eu acho de Pale Fire? Como eu disse, eu vejo ele como experimento, talvez. A minha comparação que eu tenho na minha cabeça, por exemplo, é com estudos de música, né? As etudes, por exemplo, de Chopin, sei lá. Que são peças que são feitas para estudo, né? Tipo, por exemplo, a Opus 10 número 1 é um estudo específico de arpejo, né? A música são toda vários arpejos musicais. Ainda é uma música bonita, com melodia, né? Tipo, algumas das minhas peças favoritas de Chopin são nos estudos. Tipo, o número 7 agora não lembro se é do 10 ou do 25, mas que tem várias melodias. O Opus 10 número 12 também, maravilhoso. São estudos, né? Eles têm esse aspecto de treino, de uma técnica específica, mas ainda assim são músicas e eu vejo o Pale Fire mais ou menos dessa forma, sabe? Eu acho que ele é um experimento do o que é um livro, né? O que é uma introdução, o que é um assunto, o que é um comentário, o que é um índice. O índice desse livro tem muita coisa, né? Tipo, um simples índice. Os apelidos tem um pouco disso também, né? Um pouco não, né? Bastante. Mas eu ainda acho que ele é só um estudo, mas inegável sua importância, o que isso significa como objeto. Valeu muito a experiência, é muito divertido você tentar descobrir tipo, o que você tá lendo, sabe? Tipo, esse próprio joguinho que você vai fazendo mesmo. Ler uma parte aqui, ler uma parte ali. Ah, mas o que ele tá falando aqui? Por que ele tá falando uma coisa nada a ver? Sabe, esse próprio joguinho que vai acontecendo dentro da sua própria cabeça é extremamente divertido e por isso vale muito a leitura, mesmo que possa parecer só um estudo, um experimento, né? Enfim. Próximo. Nossa, isso, próximo. No último vídeo também eu tinha falado de Evangelho, né? Eu estava lendo o mangazinho de Evangelho, acho que eu falei dos dois primeiros no último vídeo, que não tinha me apetecido tanto, não tinha gostado tanto. E daí, eventualmente, né? Pesado. Li todos os outros volumes, né? Até o 7. Até o 7. E o que eu achei. Melhora muito, tá? Se eu não me engano, eu resolvi dar nota. Tipo, dei tipo 2,5 pro primeiro, 3,5 pro segundo e 4,5 pro terceiro, né? De 5. Então, assim, eles realmente melhoram muito com a chegada da Asuka mesmo. Com a chegada da Asuka. Começa a ficar muito mais interessante. A história começa a tomar alguns rumos bem diferentes, bem legais. Evangelho, né? Assim, não sei dizer minha opinião específica do mangá. Eu gosto muito do anime, por exemplo, dos filmes, do Rebuild. Então, pra mim, é tudo assim, um amalgamado gigantesco de tudo de Evangelion. Mas vale muito a leitura mesmo, tá? O comecinho pode ser muito ruim, não funciona tão bem no formato específico de mangá, né? O anime brilha muito pela própria direção, né? Os shots que tem ali. O jeito que a história é contada naquele meio. No mangá, no comecinho é ruim, mas depois eu sinto que o Sadamoto, que é o autor, ele consegue fazer algumas coisas bem interessantes, começando no finalzinho ali do volume 2 com a luta dupla, né, do Shinji e da Asuka contra o Anjo Duplo, começa a ficar bem mais interessante as coisas, os personagens começam a se desenvolver bem melhor, e tem coisas bem diferentes, né, tem todo um epílogo até com a Mari, epílogo tipo umas 5 páginas, no final do último volume, é bem interessante. Olha a leitura assim, se você gosta muito, já viu tudo aí de Evangelho, o mangá é um bom complemento aí pro resto. Outro livro que também apareceu no outro vídeo, que eu não tinha terminado ainda, mas terminei, que é o Livro dos Contos Perdidos 2 do Tolkien, né? E aí vai terminar realmente o livro dos Contos Perdidos, que é um proto-Silmarillion, uma versão antigona, assim, dos contos e tal. Tinha comentado no último vídeo que não tava me apetecendo tanto também. O final fica melhor. As últimas partes ali, que ele vai se diferenciando mais, tem alguns pontos mais interessantes do que o começo, que é um pouquinho mais maçante ali nas histórias, nas grandes histórias, né? Uma versão alternativa da história do Turing e da Niniel. Mas conforme vai passando pelas outras histórias, focando ali mais na narrativa do próprio, esqueci o nome dele, Eufine, o elfo lá esquisito, que né, é meio que o protagonista assim, dos Contos Perdidos, é humano, né? Não lembro, não lembro. Mas começa a ficar bem mais interessante. Mas pro final, não comecei o 3 ainda, pretendo ler esse ano, pelo menos o 3 que vão ser aí.
versões das grandes lendas, né, de Beren e Lúthien, os filhos de Húrin e a Queda de Gondolin. Não lembro se tem a Queda de Gondolin, mas em versos, né, cantados e tal. Então tô bem ansioso porque aí é realmente algo bem mais diferente, né? O próximo livro que eu li também foi um livro de contos da nossa queridíssima Lígia, né, que eu tô lendo aqui nessa versãozinha que tô lendo. Cada vez eu leio um livro dela. Foi A Noite Escura, e mais eu gostei. Alguns contos que me lembro bem, que me destacou, deixa eu ver, faz um tempinho já, né, que eu li. Anão de Jardim realmente, Anão de Jardim merece a fama que tem. O das Flores, né, Papoulas em Feltro Negro, acho que é o das Flores, que tem a mulher lá e tal, é mais velha. Acho que era bem legal também. E Boa Noite Maria, que era do cara lá. Era bem legal também. Os outros, honestamente, não me lembro muito, não. Não me marcaram, mas foi muito bom. Li já é sempre um prazer, pretendo continuar. E o próximo livro será Invenção e Memória de 2000. Bastante bom. Mas ansioso para ler. Vamos ver se eu pego esse ano para ler, porque é sempre bom ler um continho da nossa queridíssima Lígia Fagundes Telles. Próximo também é uma continuação. Nossa, bastante continuação. Mas Acceptance, do Vandermeer, né? Aqui é a trilogia dele, que é um Annihilation, Authority e Acceptance. Eu falei dos primeiros dois no outro vídeo. Pode ir lá ver se você não viu. Mas falando de Acceptance, para fechar a trilogia, gostei. O formato é interessante, né? Que a gente tem os pontos de vista, né? Do Lighthouse Keeper, da... Spoiler? Spoiler. Da diretora, do Control, né? A gente tem da bióloga também, da Ghost Bird, né? Mas, muito legal. Não sei. Eu gosto. Valeu muito a experiência. Não sei se vou pegar outras coisas do Anime pra ler, pelo menos assim, não por agora, assim, nos próximos 2 anos. Não sei se eu pretendo. Mas eu gosto do jeito que esses livros são esquisitos, né? Eles não são tão óbvios, né? As coisas, tipo, elas vão se morfando assim, de morphing, eu não sei falar. Mas elas vão se mesclando uma com as outras. O modo como as coisas se tornam reais é muito interessante. Muito, muito doido, muito doido. Eu quero ver o filme, tenho curiosidade de ver o filme do Alex Garland. O pessoal fala que tem algumas até ligações com o Stalker do Tarkovsky, o filme do Alex Garland, né? Que ele não, tipo, releu o livro. E, né, o Arex realmente é isso, né? Que é aquela área como a área do... Como é o nome do livro? É Roadside Picnic? Acho que é sobre realmente essa questão da área, né, que é no que o filme se baseia. E esse aspecto é muito interessante, né? O que a gente tem aqui da própria área, que o Southern Reach, né, o último livro aqui, com toda a divisão de Science and Science, né, que é a galera esquisitona lá, principalmente no ponto de vista do Sol e da infância da diretora. É muito legal, muito legal, muito legal, vale muito a pena. Se você só leu na Relation, talvez vale ler aí os outros dois, mas é realmente bem diferente, tá? Mas valeu muito a leitura. Ok, próximo. Um que estava devendo há muito tempo, mas é The Poetics of Space, do Gaston Bachelard. Tem nessa ediçãozinha aqui da Penguin Gringa, com uma introdução do nosso queridíssimo Danilevski, né? Com as coisas que ele faz, né? Tem uma imagem aqui sobre casas e tal. A introdução aqui tá forward, tem a forward dele e depois uma introdução de um outro cara. Esse livro. Ele tem alguns pontos interessantes, tá? É legal. Não amei, mas vamos lá. Alguns capítulos são bem mais interessantes que outros, né? Ele vai meio que por classificações de mundos, né? Tipo, um capítulo vai ser sobre gavetas, né? Esses containers que tem coisas, né? Porque esse livro ele é realmente sobre poéticas do espaço, né? O que um espaço nos diz, o ambiente fechado. No meu vídeo de Tom's Crossing eu falei sobre um trecho específico, tipo um parágrafo desse livro que fala sobre o minúsculo ser esse portão que abre a gente para uma grandeza, né? Tipo um olhar através de uma lupa, por exemplo, que você olha para uma coisa minúscula, você consegue abrir um mundo muito maior. Então o livro ele é todo sobre essas poéticas, né? Essas formas que a gente tem de enxergar o espaço. É fofinho, assim, tipo, ver o jeito que o Backlard enxerga o mundo. Eu devo estar matando o nome dele, né? Desculpa. Mas acho que o que mais pega aqui para nós leitores, e especialmente eu, por exemplo, imagino que a maioria de nós, é que 90% dos exemplos deles são livros franceses aleatórios que eu nunca ouvi falar na vida ou nunca li. Tem alguns grandes clássicos, assim, que ele cita, não vou saber falar agora de nome alguns, mas, tipo, sabe, grandes clássicos da literatura, assim, que você provavelmente conhece, ele cita alguns. Mesmo a Alice, eu acho que ele cita... Isso é antes ou depois de Alice? Não lembro, porque eu li Alice também, é o próximo livro, então não sei se estou confundindo as coisas. Mas, tipo, ele cita alguns grandes livros, assim, que tá no imaginário mais popular,
Mas, tipo, ele pega um monte de poeta, umas coisas assim. Tem umas poesias mais famosas, tipo, algumas coisas do Hilke mesmo, que eu conhecia. Mas tem um monte de coisa que a gente, que você realmente não conhece. Então ele usa aquilo de exemplo. Legal, o poema na íntegra, não, né? O trecho específico tá aqui dentro do livro, a edição é boa por causa disso. Mas, assim, você fica meio alheio ao que ele tá falando, sabe? Não é uma. Ele vai falar, não, porque o jeito que os poetas costumam tratar esse. Só que, tipo, eu nunca li um poema sobre isso, moço. Eu não sei do que você tá falando, sabe? Mas é legal. Ele explica tudo, é bem legal. E como eu falei, ele tem um ponto de vista, assim, que é bonito. É bonito ver o modo como ele enxerga o mundo. Serve muito nessa questão de perspectiva. Algo similar, talvez, ao que eu encontrei lá no. Vou apontar pra cá. No Um Mundo Imenso do Ed Yong, que ele explora várias perspectivas de vários animais diferentes. Aqui, como ele explora vários espaços, tem um sentido meio similar, assim, de você ver uma forma de ver o mundo, né? Próximo, Alice através do espelho, né? Through the Looking Glass and What Alice Found There. Foca a câmera, luz forte, pronto, parabéns. Tem essa seçãozinha aqui da autêntica na versão em inglês, né? Gostei mais do que Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas é As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, né? O primeiro livro, tem também nessa edição. É realmente bem mais simples, né? Um escopo bem menor. E aqui é muito legal. Os capítulos funcionam muito bem, né? Cada capítulo tem o seu personagem ali, como no primeiro livro. No primeiro livro talvez é um pouquinho mais contínuo. Mas aqui mesmo, por exemplo, o clássico Humpty Dumpty é maravilhoso. O capítulo dele é fantástico. E realmente são várias pequenas coisinhas assim que vão acontecendo nesse mundo, né? Através do espelho, Through the Looking Glass. Uma frase tão famosa, né? E é legal explorar aqui. Acho que foi muito engrandecido, né? Acho que foi muito engrandecido pelo que veio depois. Mas mesmo assim, por si só, é muito legal. Muito, muito legal mesmo. Vale muito a pena a leitura, caso você nunca tenha lido Alice. Próximo livro. Aqui já entramos no ano novo? Acho que ainda não. Acho que ainda estamos em dezembro. Acho que ainda estamos em dezembro. Mas White Fang, né? Essa edição tem The Call of the Wild e White Fang do Jack London. Call of the Wild já tinha lido, então li. Finalmente, White Fang. Tava precisando de alguma coisinha aí pra acabar o ano. Então peguei o White Fang. É grandinho até, viu? Deixa eu pegar aqui, ó. White Fang é tipo isso, né? Essa parte maior aqui. Call of the Wild pequenininho. E o White Fang é essa parte bem maior. Gostei muito, tá? É muito legal. Ele já contaram muito bem, não vou falar muito bem, porque, tipo, você meio que vai lentamente descobrindo o nosso protagonista, que é um lobo, né? Um cachorro barra lobo. E, tipo, porque você vai começando em outros animais, em outros seres humanos, e você vai lentamente chegando no nosso protagonista e na história que vai ser contada a partir da vida dele, do relacionamento dele com os homens, né? É um experimento muito legal com o Call of the Wild, que é sobre o Bucky, que era um cachorro doméstico, vivendo no ambiente hostil, né? No ambiente de neve e tal. Esse é meio que o oposto, é sobre um relacionamento normal de um cão que vivia de um cão barra lobo que vivia nesse ambiente hostil. Muito legal ler os dois juntos, caso você já tenha lido um e não tenha lido o outro, vale muito a leitura, e caso você não tenha lido nenhum dos dois, vale muito os dois, porque é fantástico. O Jack London manda muito bem nas coisas dos animais, assim, é bem legal, uma perspectiva bem interessante. Não é perfeita, mas. E a história é realmente cativante, assim. A história você vai se envolvendo com os personagens, os relacionamentos, assim, os embates entre animais e tal. Funciona tudo muito, muito bem. E como eu falei na White Fang, você vai lentamente descobrindo, então assim, você vai meio que mudando drasticamente, sabe? Às vezes você tá gostando muito de uma parte, de um personagem, e tipo, esquece de personagem, porque a história não é sobre ele, sabe? Tipo, você passa aquele personagem, era só um passo pra gente passar pra próxima parte, então isso talvez aí, dependendo de quanto você se apegue, pode ser um probleminha, mas funciona muito legal, muito bem construído. Próximo, esse eu acho que eu li literalmente no ano novo, porque tinha acabado o ano, assim, né? E né, no dia de ano novo eu não trabalhei. E aí eu falei, nossa, sem nada pra fazer, vou ler um livro, pegar um livro pequeno que eu consiga ler, tipo, de uma vez, assim, eu li acho que em 2 dias. Mas o Estrangeiros do Camus. Livro aí muito comentado, muito popular. Gostei, não muito. Achei meio simples demais, né? Uma história. Tem a filosofia, o absurdismo do Camus, tem todas as coisas. Mas não me pegou. Não. Sei lá. Acho legal. Acho legal. Mas não sei, realmente. Sei lá. Quero reler, não sei. Quero ler outros livros dele, né? Quero ler o próprio Mito de Sísifo, ou os outros livros, né? A Peste, a Queda. Sabe, tipo, não me pegou muito, mas leria outros livros dele pra tentar pegar um pouco mais. Acho legal o modo de narrar. Não sei, acho que é isso. Não tem muito a comentar do caminho, não. Próximo livro. Agora, efetivamente, passando pra 2026, né? Pra esse ano.
Mas a minha releitura da Ilíada, de Homero, né? Grande clássico mundial aí. Um grande ponto de partida, inclusive. Aí, sai, Tom. Aí, gente, esse é o Tom. Tá aqui me atrapalhando enquanto eu faço vídeo. É. Então, Tom tá nomeado a partir de Tom's Crossing, que tá bem ali. Ui. Engano, tem um gatinho, gente. O Tom é muito fofinho. Ai, desculpa, Tom, te machuquei, gatinho. Mas, voltando pra Ilíada. Fantástico. Quando eu li pela primeira vez, ainda acho talvez o épico, assim, dos grandes épicos que eu li o mais chato. Das partes que é chato, né? É bem chato mesmo. Mas gosto muito mais. Acho que eu. Não sei se foi só eu li mais coisas, então sei apreciar mais. Mesmo, né? Por exemplo, agora eu li a Odisseia, então tem um pouco mais de costume com. Vem pra cá, Tom. Tem um pouco mais de costume com a Odisseia, por exemplo, né? Com a linguagem homérica. Então, soube apreciar mais a ideia dessa releitura. Pretendo reler a Odisseia esse ano também. Então, né, vamos ver se eu vou gostar mais ainda da Odisseia. Mas realmente gostei bastante dessa releitura. É bem legal pensar no Aquiles como não se movendo, né, quando ele foge da zona, porque ele realmente aparece ali no comecinho e depois some, né, pra depois reaparecer e acontecer tudo que acontece. O mesmo próprio ponto de vista do Heitor é muito legal. Especialmente, né, pensando, por exemplo, em Grandes Veredas ou o próprio Those Crossing, que são dois livros que tratam bastante ali da Ilíada, né? Então, acho que eu criei uma nova lente pela qual eu consigo reinterpretar o que eu já tinha lido. Então, foi uma experiência, assim, que engrandeceu muito a minha imaginação. Foi realmente fantástico. Se você nunca leu, leia, para esse vídeo, né? Compra agora, lê agora. Não precisa comprar também. Só lê. Porque vale realmente muito a pena. Se você já leu, pode reler de novo, porque é realmente fantástico. E uma obra que só cresce. Próximo livro, que eu li também em janeiro, li junto com a Lida, e foi até um ponto que assim, eu tive que meio que tava lendo os dois ao mesmo tempo, aí tive que parar um para ler o outro, porque tive que focar só em um. Mas para dar slot, né, e o grande épico de Milton em inglês sobre a queda do homem. Gostei, foi muito bom, foi uma leitura até que fácil, viu? Não foi difícil, não. Não foi extremamente difícil, não. O livro também não é muito grande, ainda tem nessa edição aqui que é grandinha porque ela tem bastante notas, mas as notas são tipo aqui, assim. Esse é o poema e essas são as notas, né? Acho que dá pra ver assim. Essa parte menor são as notas, a parte maiorzinha aqui é o poema. Daí umas 280, 290 páginas, e é verso, né? Então, sentimentos complicados. Vou deixar aqui alguns sentimentos que eu tinha escrito sobre, mas valeu a leitura. Estou interessado o suficiente para ler o Paraíso Conquistado. Fiquei interessado também no texto dele que o Milton tem também sobre Sansão. Parece interessante porque também é uma história similar, né? O homem que foi tomado e caiu e, né, e tem sua última ressurgida. Era interessante, né, como eu falei, eu tenho as minhas críticas. O poema realmente tem alguns versos que chamam muito a atenção. E a linha geral do Milton, né, o resumão que ele faz, é bem resumido. Né? Resume bem. E acho que ele, como eu falei, ele falha em alguns aspectos que não atingem tanto, mas talvez porque ele estava sendo tão ambicioso que não é tudo que ele atinge, mas o que ele atinge, ele consegue atingir muito bem. Linguagem bem interessante, né? Como eu falei, não é um inglês muito difícil, não. É um poema em inglês. É de boa até, viu? Não é nada de bicho de sete cabeças, não. Próximo, uma releitura, mais ou menos, eu li metade. Eu li metade, que eu tinha falado que ia fazer, né? Uma releitura de Only Revolutions do Danielewski. Ui, meu Deus do céu. Danielewski. Only Revolutions tá aqui, não tá lá. Só que aí acabou que não deu muito certo, a galera não animou muito, não. Aí eu também foi parando de ler. E mais ou menos metade, né? Que eu tava lendo realmente só aí o lado do Sam, então foi como se fosse metade do livro. Continua sendo impossivelmente difícil. Ler mais livros em inglês me ajudou a entender melhor isso que não, viu? Assim, o que acho que eu tenho a dizer de novo é que eu consigo, talvez, traçar melhor algumas coisas que eu já sei, né? Porque eu já li o livro inteiro antes e já debati com pessoas sobre, já li muito sobre. Eu consigo achar um pouco melhor as coisas nas páginas que elas estão, sem precisar de ajuda externa, porque meio que, como eu já sei da coisa e sei para onde vai, fica um pouquinho mais fácil de realmente traçar ali as intenções do autor, o modo como ele vai colocando ali as coisas. Então, talvez para isso aí valeu realmente a releitura. Mas realmente só discutir mais um pouquinho no começo, depois eu fui lendo mais sozinho mesmo. O próximo foi começado aí em fevereiro. Foi Perto do Coração Selvagem da Clarice. Não amei também, gostei. A segunda metade muito mais. Quando tem ali as partes com os três, né? Com o Otávio, a Lídia e a Joana. Mas o que aconteceu? Eu tava lendo esse livro aqui, eu vou falar dele inteiro, mas eu tinha lido, tipo, as primeiras 100 páginas, as primeiras 70 páginas. E aí eu entrei numa gigantesca ressaca literária. Eu fiquei praticamente um mês e 10 dias, sei lá,
sem ler absolutamente nada, mas eventualmente eu voltei, terminei, dei uma relida no comecinho pra lembrar, e terminei, vou falar dele inteiro aqui, a gente já fala mais desse período sem ler. Mas gostei, quero ler mais dela, né, tem a maravilhosa epígrafe do Joyce sobre Stephen, me deu muita saudade. O retrato de Ulisses é péssimo, eu vou ter que parar tudo que eu tô lendo pra ler essas gigantescas obras. Mas gostei, quero ler mais alguma coisa dela, tenho bastante interesse em Água Viva, que eu tenho um conhecido, que gosta bastante. Tô curioso, mas não me pegou muito não, viu? Não chegou perto do meu coração, não. Mas foi legal. Essa grande autora que até o momento eu ainda não tinha lido. Então, foi muito bom, principalmente por isso. E aí, como eu falei, fiquei mais de um mês sem ler. Praticamente nada, né? Também o canal ficar sem vídeo também foi por causa disso, né? E tava nessa, precisava terminar o Quarto de Coração Selvagem. Terminei, mas ainda não tava sentindo assim. Eu fiquei caçando a minha estante, caçando a minha estante. Até revi um vídeo aqui do canal que eu tava colocando as coisas que eu queria ler. Pra ver se alguma coisa ele reacendia a vontade de ler em mim. E o livro que eu escolhi, não podia ter escolhido um livro melhor. Foi o fantástico, absurdo A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Fantástico. Eu li esse livro, sei lá. Acho que eu comecei dia 7 ou 8, que era o fim de semana. E terminei, sei lá, uns 5 ou 6 dias depois, não lembro agora. Mas foi tipo uma semana assim. É um livro grande, né? Tem tipo quase 500 páginas. 430, vai, 440. Pra alguém que tava mais de um mês sem ler, foi tipo um remédio perfeito. Esse livro, tipo, você entra na trama, né? Uma trama bem familiar, assim e tal. E você vai acompanhando lentamente, descobrindo o narrador, pegando aspectos políticos, né, você vai lentamente diminuindo a construção. A narrativa passa para os filhos de alguns personagens. Vai realmente descendo em mais ou menos, resumindo, assim, 3 gerações. Tem a geração 1, 2, 3. Tem mais personagens, tanto para trás como para frente. E ela tem essa narrativa parcialmente profética, assim, né? Que, tipo, o personagem fala uma coisa muito antes de acontecer e depois acontece, ou não. E é simplesmente fantástico. Essa edição é muito boa, viu? Em questão, assim, de tamanho, letra, cor da página, muito bem disposta, é muito confortável de ler, né? Coisa que a gente não fala muito sobre, né? A fonte, tudo, assim. Foi realmente muito agradável de se ler nessa edição aqui. Recomendo bastante, é um livro realmente, assim, fantástico. História fantástica. Sobre o aspecto político, eu gosto, né, li ano passado Capitães de Areia, por exemplo, que também tem isso, né, muito forte, talvez até central. E aqui também, obviamente, né, porque ele vai tratar ali de um senhor de terras e tal, e, né, dos funcionários e tal, e de partidos políticos e tudo assim. Eu acho que aqui é melhor retratado do que em Capitães de Areia. Gosto de Capitães de Areia, gosto muito de todo o rumo que vai tomando ali, o Pedro e tal, mas eu acho que aqui é um pouquinho melhor trabalhado. Lá eu acho que fica um pouquinho, sabe, oi galera, aconteceu isso aqui. Sabe, aqui eu acho que é um pouquinho melhor trabalhado toda essa questão. Funciona muito bem, os personagens são todos fantásticos. Clara, Blanca, Alba e, né, todo o resto. O próprio Esteban mesmo, narrador, fantástico. Muito, muito, muito bom. Muito bom ser ele que escreve toda a questão. É muito bom. E o começo, igual eu falei, por exemplo, no White Fang, que você vai lentamente vendo pra onde a história tá indo, né? De quem que a história vai tratar. Esse livro também tem um pouco disso. Tipo, ele começa numa história meio nada a ver, assim, bem aberto, pra onde que vai. Poderia, tipo, tomar uns 5, 6 rumos diferentes. Tipo assim, se você começa o primeiro capítulo, sei lá, lê umas 20, 30, 40 páginas. Os capítulos são grandes, né? Tipo, umas 50 páginas por capítulo em média, eu acho. 30, 40, 50. E, tipo, você para de ler, daria, tipo assim, tratar uns 5 ou 6 rumos que a história poderia ir. E seria super lógico e super legal a Isabel Allende ir por esse rumo. E você vai lentamente percebendo quais vão ser o caminho que ela vai escolher, a família que ela vai escolher retratar ali. É fantástico. Próximo. Ah, o próximo. Estou lendo ainda, tá? Os próximos 3 estou lendo ainda. Isso, os próximos 3 livros estou lendo ainda, né? Devo terminar ainda esse mês. Primeiro não tem aqui. Eu comecei ele lá em janeiro, aí eu pausei, né? Nessa minha pausa de livros que eu tive. Mas tô lendo ainda, acho que eu tô lendo ele no, né, digital. Eu acho que eu tô tipo uns 80%. Ele é agregadinho, acho que tem umas 400, 500 páginas. Coloco o número certo aqui, porque eu não tenho físico, então não sei o tamanho. Mas é Coin Locker Babies do Ryu Murakami. Não é o Haruki Murakami, é outro cara chamado Murakami. É um sobrenome até que comum lá no Japão. É o Ryu Murakami. Eu já li dele em The Miso Soup, mas eu também já assisti tanto o Love and Pop, que é uma adaptação do Hideaki Anno, né, criador de Evangelion, num livro dele, e o próprio Tokyo Decadence, é um filme dele mesmo. Ele também tem um filme Audition, né? O livro Audition, que tem o filme Audition, que é relativamente famoso também, que é, né, baseado no livro escrito por ele. Acho que essas são as coisas mais famosas dele, em Demis do Sul, que eu já li, né? Igual eu falei. Tem um azul quase transparente também, que eu acho que tem filme, não lembro. Talvez seja dele também. O livro eu também tenho aqui em casa, quero ler. Mas Coin Locker Babies é sobre bebês que nasceram em Coin Lockers, né? Em
coisinhos que as mães abandonavam em coin lockers. É meio que um coming of age, assim, né? Um romance de formação, mais ou menos. Mas esse livro tem muitos problemas. Assim, o que eu sinto lendo é que ele é muito quase uma coleção de short stories mal juntada. Tipo assim, tem os dois personagens principais, que é o Kiko e o Hashi, que são duas crianças que nasceram em colóquias diferentes, eles se conheceram no orfanato. Acho que era um orfanato. Num lugar assim, né? Eles se conheceram, cresceram juntos praticamente, né? Depois eles vão pra uma família e tal. Tem todas várias questões. Mas, tipo assim, por exemplo, mais tarde acontece alguma coisa. Não é spoiler. Um deles vai parar na prisão, por exemplo. Aí tem como se fosse assim, todo um microcosmo ali na prisão, como se fosse uma short story de um personagem vivendo na prisão, sabe? Tipo assim. Ou quando ele quer introduzir uma personagem, ele cria ali uma personagem, tipo, independente da história e começa a escrever sobre ela e tal. Ela tinha um jacaré de estimação, sabe? Começa tipo, umas ideias muito loucas assim. E ela fazia isso e entrou na história, sabe? Tipo assim. Ele é meio. Ele não é desconexo, é tudo conectadinho e tal. Mas é como se fossem vários episódios. Esse livro poderia, e talvez deveria, isso é difícil de falar, né? Mas ser tipo, muito menor. Porque ele realmente, assim, parece assim, que o autor tá realmente explorando, sabe? Ah, agora eu criei essa situação aqui que ele vai parar na prisão. Deixa eu escrever dois, três capítulos sobre isso. Sabe? Tipo, parece que ele vai só colocando, assim, meio aleatoriamente as coisas. Que nem são tão importantes assim, sabe? É por isso acho que ele pega um pouquinho, mas agora no final tá encaminhando bem melhor. Né? Tipo, por exemplo, um dos personagens vira um cantor. E tem toda uma seção que é tipo o clássico lá, sei lá, sexo, drogas, rock and roll, sabe? Tipo, eu já vi isso, sabe? É meio rasinho assim, nesse sentido, enquanto o Indemis do Sul, por exemplo, é um livro super curto e super interessante, direto ao ponto ali, 3 capítulos, né? Três dias, vai tum tum tum. Aqui é tipo, aí vai, e aí galera, ele tá sendo um cantor. Vamos começar todo, o que é a vida de um cantor? Como que é esses parceiros dele, sabe? Cansa um pouco. Mas é bom. É bom. Todas as outras coisas que eu vi dele são melhores que isso, mas estou ansioso para terminar. É pra eu ir para algum outro livro dele. Próximo, penúltimo. Falei de Paradise Lost, né? Quero reler tanto Paradise Regained como o do Sansão. E para isso eu resolvi ler um livro que é sobre Paradise Lost, que é Prefácio ao Paraíso Perdido do C.S. Lewis. Eu li, deixa eu ver, 193 páginas de sei lá, 240, então assim, tô quase acabando. Tenho muitas críticas a esse livro e essa edição, mas vamos lá. Primeiro, acho que isso é conhecimento geral, mas a primeira metade, talvez até mais que a metade desse livro, não é sobre Paradise Lost. É sobre Paraíso Perdido. É sobre a tradição épica, então ele vai Homero, Virgílio e tal, o que é legal. Alguns capítulos são mais legais que outros. Acho que é legal você ter o conhecimento das obras e tal, até pra ler Paradise Lost, que é o que eu fiz, né? Eu li, comecei lá de trás mesmo. E é legal, o Luiz tem alguns pensamentos interessantes, né? O jeito que ele trata, por exemplo, Virgílio como uma época secundária, né? E Homero lá como uma época primária. Porque Virgílio realmente não secundária de valor, por mais que seja meio secundária de valor também, mas como que veio depois, e como, por exemplo, a Ilíada, etc., são episódios específicos, mas em Virgílio que a gente já tem ele querendo retratar todo um imaginário fantástico, até a fundação de Roma. E Paradise Lost se encaixa muito mais nessa segunda tradição, né? Nessa tradição secundária, que é tentar reimaginar, né, todo o imaginário cristão, do começo até o fim do mundo, praticamente, né, desde a criação de anjos até, né, a criação do homem, e depois, né, tudo que vai acontecendo, e o final de Paradise Lost é um resumão de tudo que ia acontecer depois de Adão e Eva. E é legal o jeito que o Lewis vai inserindo os pensamentos dele, sobre como esse livro se encaixa nessas tradições e tal. Mas muita coisa aqui beira o inútil, sei lá, tipo, e vamos lá, crítica gigantesca a essa edição. Essa edição não é em português, traduzida aí, né, nas edições padrão do Lewis que a gente tem aqui no Brasil, e ela é sobre Paradise Lost, né, um poema em inglês. Então, e aqui o Lewis, ele, né, como esse intelectualzão assim, ele vai tratar de passagens muito específicas. Então ele vai pegar ali um trecho de Paradise Lost e vai falar, não, porque essa palavra que o Milton colocou aqui, e depois essa palavra aqui, e simplesmente não tem o original em inglês aqui. Eu acho isso um ultraje, assim, inconcebível. E tem espaço, porque, vamos lá, eu vou achar uma parte aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui, por exemplo. A gente tem aqui alguns trechos. Caberia perfeitamente, bota isso aqui mais pra cá e bota o inglês aqui do lado. Gente, e o pior é porque tem trechos aqui em latim, grego e francês
que tem o original. Só o inglês que não tem. Não sei se teve algum problema na hora de montar a edição. E assim, o tradutor, todo mérito pra ele, porque ele até fala, né, aqui nas notas dele que, tipo assim, quando tem várias passagens assim, que o Lewis está esmiuçando uma palavra, ele tentou buscar a tradução que se encaixava melhor pro argumento do Lewis. Então, se na tradução de tal tradutor brasileiro, por exemplo, do Carlos Alberto Nunes, da editora 34, se não me engano, se encaixava melhor no argumento do Lewis, ele usava essa, senão ele usava uma outra. Você entende? Só que, tipo assim, quando você tá lendo sobre um uso de uma palavra específica que ele opta por usar ao invés de uma outra palavra específica que ele usa depois de um poema, precisa do original. No caso, eu não entendo inglês, né? Mas mesmo se eu não entendesse, por exemplo, eu te falei do Poetics of Space. Tem várias coisas sobre francês. Não sei uma palavra de francês. Oui, sei oui. Mas não sei duas palavras em francês. Lá tem o original. Perfeitamente. Sempre tem ali o original, depois na nota de rodapé a tradução. Porque aí quando ele fala sobre uma palavra específica, mesmo que eu não entenda, eu olho lá no parágrafo, olho, a palavra que ele está falando é essa palavra aqui, que está na terceira linha, interessante. Ela serve ali como uma preposição, sei lá o quê. Você consegue, mesmo que você não entenda a língua. E o inglês, que é uma língua talvez aí bem mais difundida no Brasil, sobre um poema que é em inglês, de um autor inglês, não ter isso no livro, eu não entendo. Não faz sentido nenhum. Me deixou com raiva. Tem uma parte ali pro meio, tipo na página 100 e poucos, ele começa a falar de muitos, muitos trechos. Eu fiquei com raiva. Eu quase taquei esse livro pra janela, gente. Fiquei morrendo de raiva, porque é inconcebível não ter texto em inglês aqui. E caberia perfeitamente. Nem que aumentasse 10 páginas no livro que fosse. Acho ridículo. Fiquei com raiva. Ai. Bom, é isso. Sobre o livro em si, vamos falar mais um pouquinho do livro em si. O livro é legal, assim, agora no final que ele tá falando mais do Paradise Logic, ele traz mais alguns argumentos, né? Eu tô aqui no capítulo, por exemplo, sobre Adão e Eva. Ele tratou aí já sobre Satã, sobre a visão, por exemplo, dos poetas ingleses como Blake e Shelley, ele odeia eles, como é esperado do C.S. Lewis, um autor cristão. Ele fala, né, inclusive, né? Ele fala, galera, eu sou cristão, hein? Eu tenho aqui meus vieses, E realmente ele tem. Mas, mesmo assim, o ponto de vista dele, como crítica literária, é na maior parte do tempo. Talvez na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo, mais ou menos. É interessante, sim. Tá? É legal. Não sei ainda se vale completamente a leitura, ainda quero terminar, mas realmente o livro tá ficando mais interessante agora pro final. Mas o estudo de época dele lá no começo também é relativamente interessante. Por último, pra terminar, um livro. Uma série de livros aí que estou quase terminando. Mas é Vermes. Vermes. Do italiano? Acho que é italiano. Nem sei se é um cara, acho que é um cara. É o Plastigo. O que são esses livros? É um artbook. Aqui é escrito. Cadê? Aproveita, tá escrito aqui. Não vai dar pra ver. Mas aqui fica escrito Official Guide. Ele é como se fosse um guia de um videogame, né? De um jogo. Que não existe, né? Tipo assim, é um artista visual, né? O Plastigo. E ele criou esse mundo na cabeça dele e ele fez como se fosse um walkthrough, assim, do jogo em formato de livro. Então, tipo assim, você vai pegar, aí nessa área, que é essa aqui, você vai encontrar esse inimigo e, tipo, sabe, meio que nessa vibe, assim, esse inimigo tem tal ataque, pode dropar tal espada, sabe? Uma coisa, assim, completamente inventada. Tem algumas artes bem insanas, tá? É bem legal. O aspecto mais forte é a arte. Eu li o primeiro, o segundo, o terceiro. Ixi, o terceiro tá longe. O terceiro tá pra lá. Ele lançou agora o terceiro, né? Esses aqui são de 23, eu acho. Isso, do 23. E o último saiu agora mesmo. Tem eles aqui emprestado pelo meu queridíssimo amigo Peruche. Valeu, Peruche, tamo junto. Vou terminar pra te devolver, tá? Tô quase terminando. Ele comprou três, né? Mandou aqui pra eu ler. Pra depois ele ler também. O segundo livro tem vários probleminhas, tá? Demorei pra ler, inclusive, por causa disso. Né? O meio ali é bem arrastado. Mas a jornada final é bem legal. Tanto o primeiro também, né? Também que, tipo, o começo e o final são realmente muito bons. E o segundo, né? Ele é todo temático sobre espelho, sobre reflexo, sobre quem você é. E que, tipo, no primeiro livro ele começa com um esqueleto olhando num poço e pergunta meio que quem você é, né? Quem que é esse personagem. E aí é engraçado porque depois disso você passa para como se fosse vários personagens aqui, que é como se fosse tipo, você poderia escolher com quem você vai jogar. Então você pode usar isso para interpretar tudo que você vai ler, né? Tipo, se você é tal personagem, tipo, meio que nessa vibe assim. Já o segundo, ele é um pouquinho diferente, porque ele meio que escolhe um personagem, que é o Wayfarer, e ele, né, traça a partir desse Wayfarer, mas aí no final tem um Character Select também, que o caminho se quebra, é como se fosse refazer o caminho.
Quero ver o que ele vai fazer no terceiro pra ser um pouquinho diferente, porque o segundo não funcionou tão bem. Acho que ele vai voltar um pouquinho à forma um pouco mais aberta. Me decepcionou um pouquinho, porque eu achei que eles fossem um pouco mais abertos, um pouco mais guias. Mas é realmente como se fosse um artbook, assim, um artbook de fatos gerais, assim. Mas funciona muito legal. Acho que é isso, deixa eu ver meus livros aqui. Acho que não esqueci de nada. Teve vários livros que eu falei que eu não gostei tanto, né? É coisa rara aqui, né? Porque eu costumo ler muito. Mas assim, o que eu gostei desse livro fantástico aqui compensa por literalmente todos os outros. O livro é muito bom. Mas é isso, gente. Isso aí foi as coisas que eu li de novembro até agora e do meio pro final de março. Bem feliz que eu voltei a ler, né? Como eu tava nessa ressaca literária aí nos últimos tempos. E tô bem feliz que eu voltei a ler, né? Com o Fantástico Casa dos Espíritos. Tô penando, mas tô quase acabando. O Coin Locker Babies do Rio Murakami. Tô atravessando aí o livro do Lewis também. Tô bem feliz, quero ler bastante coisa. Tô com várias coisas que assim, tô realmente bem animado pra ler. Quero finalmente ler um Copo de Cólera do Radwan Nassar. Quero pegar uns meus livros do Borges que ainda não li pra ler. Eu tenho um do Calvino não lido também. Muitas coisas aí que eu tô realmente querendo ler. Mas, né, queria parar um pouquinho. Né, que eu terminei o Caso dos Espíritos acho que faz uns 2 dias. Eu falei, tá, agora que eu terminei esse livro maravilhoso, preciso falar dele. Então, vou gravar o vídeo, aí eu, né, continuei com as minhas leituras. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Sobre vídeos no canal, não sei. Eu quero fazer um vídeo mostrando a minha estante, né? Eu já falo que eu ia fazer como especial de 314 inscritos. Eu queria ter feito para dia 3, né, dia 14 do 3, né? 3/14 em inglês. Seria o dia do Pi e tal. Acabei não fazendo, acabou passando. Mas quero fazer, vou ver se logo depois desse vídeo aqui eu já gravo mostrando a minha estante. Então se você quiser ver isso aí, se inscreve no canal. Fala aí que você quer ver. Quero mostrar aí todos os meus livrinhos. Porque acho que eu já tô num ponto bom, assim, pra mostrar, fazer um primeiro vídeo aí sobre o instante. Pensei em fazer um vídeo também, se vocês acharem legal, falei. Mais um top 10 de livros, assim, no geral, 10 livros. Porque eu acho legal ver daqui uns 2 anos como que isso vai mudar, sabe? Que livros que vão entrar, que livros que vão sair. Não sei, mas realmente não sei pra onde levar. Mas, né, vídeos aí de leituras, como eu falei, assim, de livros que eu quero ler e livros que eu li, com certeza vão continuar aí. Pra sempre é forte, né? Mas não vou continuar aí enquanto eu estiver lendo. Devem continuar assim, tá bom? Se tiver alguma outra ideia, alguma coisa que você gostaria de ver, comenta aí. Mas é isso, gente. Valeu e até a próxima.